Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a representação algébrica de um número complexo. Por que eu coloquei aqui retangular entre parênteses? Porque na eletrônica, na engenharia elétrica, no técnico de eletrônica, de eletrotécnica, o termo utilizado é representação retangular. Na verdade o pessoal fala, forma retangular e forma polar. Polar é a forma para representação trigonométrica, ok? Então o pessoal utiliza essa forma retangular. Eu coloquei aqui porque pode ser que você esteja estudando eletrônica e pode ser que caia uma questão assim no seu concurso, utilizando o termo retangular ao invés de representação algébrica. É importante que você saiba que é exatamente a mesma coisa. Até agora, a gente tinha aprendido a representação por par ordenado. Por exemplo, Z1 é igual a A, B, certo? Sabe como é que fica a representação algébrica? É muito fácil, vou fazer aqui, Z1 igual a A mais B vezes I. Por que mais? Esse mais aqui vai depender do sinal do seu B, ou seja, do número aqui da parte imaginária. Só para recapitular, o A e o B estão representando qualquer número. Qualquer número, não importa qual seja esse número, eles estão representados aqui. Então, como B aqui é positivo, ficou mais BI. Mais um exemplo com letras. Vou colocar aqui Z2 igual a C, D. Nós usamos muito esse número complexo nas aulas anteriores, não é verdade? Então, como é que vai ficar a representação? Vai ficar C mais D vezes I. O D é positivo, então ficou mais D vezes I, ou simplesmente DI. Vamos fazer agora um exemplo que envolve número? Olha só, vou fazer aqui o meu terceiro número complexo. Por exemplo, 1,2. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui Z3 é igual a 1 mais 2 vezes I, ou simplesmente 2I. Vamos fazer agora um exemplo com número negativo? Vou colocar aqui, Z4 igual a menos 1 menos 3. Por exemplo, o meu Z4 vai ficar menos 1 menos 3i. Mas professor, e se aqui fosse positivo? O Z4 fosse mais 1, menos 3. Aqui ficaria mais 1 menos 3i, ou simplesmente 1 menos 3i. Eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, de alguns casos especiais, tá ok? É importante prestar atenção. Vou chamar aqui o meu Z5. Eu vou colocar aqui 1,0, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar Z igual a 1 mais 0 vezes I. Quanto que é 0 vezes I? É igual a 0. Então, o meu Z é igual a 1. O que aconteceu aqui? Eu tenho apenas o número real. Eu não tenho mais o número imaginário. Relembrando, pessoal, todo número do lado da letra I, multiplicando a letra I, é um número imaginário. Então, aqui é 0 vezes I dá 0. Então, não tem um número imaginário. Então, esse cara aqui é chamado de número real puro. É muito importante esse termo real puro, porque vai cair em muitos problemas mais para frente. Agora, eu vou abordar um outro número complexo, muito interessante. Inclusive, lembra que eu falei na aula 17 de número complexos, que era uma aula especial, porque eu ia provar que I² é igual a menos 1? Então, se você se lembra, ok? Se você não se lembra, volta lá na aula, que eu fiz o seguinte, eu peguei 0,1 e elevei ao quadrado. É isso que eu fiz naquela aula. Eu multipliquei 0,1 por 0,1. E olha só que interessante. O que é 0,1? Se eu passar para a forma algébrica, vai ficar 0 mais 1 vezes I.
Muito bem. Como é que vai ficar o meu z? 0. Eu não preciso colocar, vai ficar 1 vezes i é igual a i. Então, z é igual a 1 a i. Quando eu fiz naquela aula 0,1 elevado ao quadrado, na verdade, o que eu fiz? I elevado ao quadrado. E olha só que interessante. Eu vou colocar aqui ó, uma setinha como o meu z7. Certo? E talvez você tenha lembrado, mas a resposta da multiplicação foi menos 1 mais 0i. Esse foi o resultado da nossa multiplicação, ou seja, de 0,1 ao quadrado. E o que é isso aqui, o z7? O z7 nada mais é, o nosso número complexo, esse 7 só para indicar que é o sétimo exemplo, é igual a 0 vezes 0, é igual a menos 1. Olha só que interessante. O Z7 ele só tem um número real, então ele é chamado de real puro. O Z6 ele é um número imaginário. Ele não tem a parte real é 0. Então nós chamamos ele de imaginário puro. E olha só, eu peguei o i na aula 17, representado por 0,1, e elevei ao quadrado. E achei o quê? Menos 1 mais, eu achei menos 1 mais 0i. Na verdade, na aula lá eu escrevi para vocês como menos 1 e 0, que passando por números complexos é menos 1 mais 0i. Certo? Essa aqui foi a resposta de z6 ao quadrado. E nada mais é do que o menos 1. Então, i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Certo? Dá uma revisada naquela aula 17, vocês vão entender aí a conexão dessas duas coisas. Eu não podia comentar isso lá porque eu não tinha explicado ainda a forma retangular ou algébrica de um número complexo. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre o conjugado do número complexo. É super mega importante esse tema, porque o conjugado você vai precisar dele na hora de fazer divisão. Ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!